E aí, galerinha, beleza? Hoje o tópico da aula é diagonalizabilidade, autovalores e autovetores. Na aula de hoje a gente não vai considerar produto interno, isso só vai aparecer daqui a especificamente 2 aulas, quando formos provar o teorema espectral. Então, para introduzir esse tópico de diagonalizabilidade, vamos começar com um probleminha. Considera essa matriz, uma matrizinha 2 por 2, com entradas relativamente simples. Eu pergunto, quanto que é x elevado a 365, uma potência grande da nossa matriz X. Aí vocês me perguntam, de onde saiu esse problema? De onde que eu inventei isso? Essa matriz X é o que a gente chama de uma matriz de transição, certo? E tem alguns problemas mais práticos que podem ser modelados usando essas matrizes de transição. Calcular potências grandes dela também nos diz algo a ver com o sistema sob consideração. Então, se vocês procurarem no Google cadeias de Markov, vocês podem ver o que são matrizes de transição, de onde que aparece o problema de calcular potências dela e tudo isso. Não vou entrar nesse mérito, mas o ponto é, esse tipo de problema aparece na vida real. Ok. Então vamos fazer isso, vamos calcular potências da matriz X. X na 1 é a própria X, eu só joguei a fraçãozinha para fora. Aqui, x ao quadrado, calculo explicitamente, dá isso, x ao cubo. Começa a ficar mais complicado, né? Isso aqui, será que dá de fazer isso até 365? Um computador faz, mas podem ocorrer alguns erros, pode não ser muito eficiente. E a gente também não vê nenhum padrão aparecendo aqui, né? O que é um problema, não dá de fazer algo muito eficiente, dizer algo interessante de um modo eficiente sobre potências de x. Então tem que ser um pouco mais inteligente para poder resolver esse problema. E se eu contasse que a matriz X pode ser decomposta dessa forma? X é P vezes D vezes P na menos 1, onde P é uma matriz 2 por 2, de novo, relativamente simples, e D é uma matriz diagonal. Importante a matriz D ser diagonal, porque operar com matrizes diagonais é fácil. Okay? Então vamos ver o que acontece se a gente calcula potências de X em termos de P e de D. Bem, x é PDP na menos 1, como eu já falei, vocês podem verificar isso caso queiram, tá? Só que x ao quadrado, o que vira? X vezes x, PDP na menos 1, PDP na menos 1. Olha só, eu tenho dois p's, ou melhor, eu tenho p na menos 1 e p multiplicando um ao outro, e eles cancelam, vira a identidade, que depois multiplicado por qualquer coisa, essa é qualquer coisa, né? Então eles se cancelam aqui. E no fim, a gente tem p vezes d ao quadrado, p na menos 1. Em termos mais simples, o quadrado essencialmente entrou dentro do D. Né? Ele passou por fora do P e do P na menos 1 e ele está operando só em D. E a mesma coisa acontece para o x ao cubo. Se expandir x vezes x em termos de P e de D, vai aparecer P na menos 1 vezes P. E aparece P na menos 1 vezes P. Tudo que a gente pode simplificar dá P vezes D, 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 P na menos 1. P vezes D ao cubo, P na menos 1. Isso vale em geral, ok? Como eu espero que seja fácil, que vocês se convençam disso, isso vale em geral. Para qualquer potência enésima de x, expandindo em termos de P e de D, vai ser P vezes D vezes P na menos 1, P, D, P na menos 1, P, D, P na menos 1, P, vai ter vários P na menos 1 vezes P que vão se cancelar. E no fim, a expressão vai ser da forma P vezes uma potência de D vezes P na menos 1. E por que isso facilita as contas? Como a matriz D é diagonal, bem, P aqui está explícita, o que não está explícito ainda é o que é isso aqui. Mas como D é uma matriz diagonal, é fácil calcular as potências. Uma potência enésima de uma matriz diagonal ela é obtida tomando a mesma potência, só que só nas entradas diagonais. Tá? Faz umas continhas, verifica isso, se não for claro. Tenta se convencer de que isso é verdade, tá? E no fim, eu espero, se convençam de que isso de fato é verdade. Ou seja, D na N vai ser obtido só tomando as potências na entrada diagonal da matriz D. Porque ela é uma matriz diagonal. No caso, a primeira é 1. 1 na N dá sempre 1. A única parte não trivial que aparece é isso aqui. Ok, então a gente tem uma fórmula explícita para x em termos de P, que é explícito. D na N,
que agora está explícito, e P na menos 1, que também é explícito. Ou seja, essa aqui é a decomposição que nós temos, x na n, acabamos de verificar que é isso, e a gente substitui. D na n é o que a gente achou no slide anterior, P e P na menos 1, faz operações com matrizes, tá? E no fim, você deve obter essa expressão aqui, que eu estou circulando, mais ou menos circulando, não é um círculo, né? É quase um círculo. Mas só para separar, né? Porque tem umas partes meio constantes aqui, esse 2 não tem nada a ver com menos 1/4 na n, não está multiplicando, mas 3 está multiplicando menos 1/4 na n. Dá de separar essa matriz como a soma dessas duas, só para deixar essa fração menos 1/4 na n mais explícita, certo? E por que que isso é interessante? Porque olha só, se n for muito grande, então 4 na n, ou menos 4 na n, módulo, também vai ser muito grande. Por exemplo, para n igual a 365, era o que nós queríamos calcular, 4 na n vai ser, sei lá, 10 elevado a 73, alguma coisa nessa ordem de grandeza, mais ou menos, tá? E 1 sobre esse número enorme vai ser muito pequeno, tá? Em particular, as entradas dessa matriz aqui vão ser muito pequenas. Ou seja, essencialmente dá de ignorar elas. É um argumento de limite, né? Para n muito grande, a gente pode essencialmente ignorar essa parte. E x na 365 vai ser bem próximo só dessa matriz aqui, que não está sendo interferida por esse fator 1 sobre 4 elevado a n. Para n grande, vai ser mais ou menos isso aqui, essa matriz. A gente pode assumir a menos de um erro pequeno que x na 365 é isso aqui. Muitas vezes, nos cálculos práticos, é mais interessante obter uma aproximação bem boa do que saber exatamente quem são os resultados. Ok? E garantir que a aproximação é boa o suficiente. Então tá, isso resolve o problema. Pode obter uma fórmula explícita para a matriz x elevado a 365 ou algo mais simples, não é uma fórmula explícita, é uma aproximação, mas é uma expressão mais simples para onde que potências de x se aproximam. E tudo isso se deveu ao fato de a gente decompor a matriz x como produto daquelas matrizes P, D e P na menos 1. Você vem a pergunta de onde saíram as matrizes D e P. E esse é o que eu vou chamar de problema da diagonalizabilidade. Então, o ponto principal desse argumento que nós fizemos foi essa formulinha aqui, né, que permitiu que potências de x fossem escritas em termos de potências de d. Tá? Então, o que a gente diz é que a gente está essencialmente transformando a matriz x na matriz D. Isso tem a ver com o conceito de similaridade de matrizes. Duas matrizes quadradas, de mesma ordem m e n, são similares se existe uma matriz inversível G, da mesma ordem, que satisfaz essa equação aqui. M é G vezes N vezes G na menos 1. M e N são parecidas, são similares, né? Então, como que a gente vê matrizes similares se olhar para elas como endomorfismos lineares, como transformações lineares? Isso tem a ver, bem, o que são matrizes inversíveis? São matrizes de mudança de base. Então, M e N, se satisfizerem essa equação, elas representam a mesma transformação, só que com respeito a bases diferentes, né? N é uma mudança de base de M, ou é obtida a partir de M, efetuando uma mudança de base, dada pela matriz inversível G. E, de novo, isso é exatamente o que acontece no contexto mais abstrato, com transformações lineares. Então vamos lá, seja V um espaço vetorial de dimensão finita, A uma base ordenada e T um endomorfismo linear de V. O que a gente faz agora é a gente representa matrizes endomorfismos lineares, com respeito a uma única base. E aqui a gente faz uma única mudança de base, certo? A gente muda tanto a base do início quanto a base no fim. Então, se B é uma outra base ordenada de V, a representação de T com respeito a B
ela é similar, como uma matriz, à representação de T com respeito a A. E, de fato, essas são as únicas matrizes similares da matriz A. Toda matriz similar à matriz A, na verdade, ela é uma representação de T com respeito a alguma outra base. Tá? Então, como que se verifica isso? De novo, como eu falei, as matrizes inversíveis são as mudanças de base, e a gente usa essencialmente esse fato. Considera a matriz de T com respeito à base A, tanto no início quanto no fim, certo? Então, uma matriz inversível vai ser uma matriz de mudança de base para alguma base B, a inversa dela vai ser a mudança de base na direção oposta de alguma base B para a base A, e a gente calcula quem que é essa matriz similar. Essa aqui é uma matriz genérica, similar à matriz de T na base A. Como é uma mudança de base, ele escreve desse jeito, e tem aquela regrinha, né, de cancelar as bases que aparecem em cima e embaixo, fazer toda aquela história lá, produtos de matrizes, vira produto de transformações lineares. No fim, fica isso aqui. Ou seja, as matrizes similares à matriz de T na base A são exatamente as matrizes desse jeito aqui, que são exatamente as matrizes desse jeito aqui para alguma base B. Então já provou de cara os dois itens desse teorema. Certo? Matrizes similares correspondem à mesma transformação linear, só que vista em bases diferentes. E nós dizemos que uma matriz X é diagonalizável se ela for similar a alguma matriz diagonal. O problema fica, então, como que a gente acha uma matriz diagonal que é similar à matriz X, tá? Espero que seja mais ou menos claro também que M é similar a N sem somente ser N é similar a M, né? A gente pode passar G na menos 1 na esquerda, para o outro lado, e G pela direita, sem esse sinal de menos 1. Multiplica os dois lados da equação por G na menos 1 na esquerda, G à direita, e a gente obtém essencialmente a fórmula contrária relacionando M e N, né? O problema vira achar matrizes diagonais que são similares a uma certa matriz, que foi o que foi feito no exemplo lá. E daí, no contexto um pouco mais abstrato, um endomorfismo de um espaço vetorial de dimensão finita, ele é diagonalizável se existir uma base do espaço vetorial, uma base ordenada, para a qual a matriz de T nessa base é diagonal. De um outro jeito, diz que representando T em qualquer base, essa matriz que representa T em qualquer base que você escolha vai ser diagonalizável. Ok. Então, esse é o problema. Tentar achar condições e realmente verificar se uma matriz é diagonalizável ou não.